Olá pessoal, meu nome é Eugênio, eu sou monitor de anatomia do M1 e vim trazer para vocês uma aula de anatomia do tronco encefálico. Bom, para começar essa aula, eu gosto sempre de mostrar uma visão geral do encéfalo, como um grande componente do sistema nervoso central. Esse aqui é um corte sagital do encéfalo e vocês podem ver três divisões. O cérebro, que é composto por telencéfalo e diencéfalo, lembrando que o telencéfalo ele recobre aqui ó, o diencéfalo. Temos aqui embaixo na curvinha o cerebelo e mais no centro temos o tronco encefálico, que é o tema da nossa aula. Perceba que o tronco é dividido em três estruturas. A mais superior é o mesencéfalo, aqui no meio temos a ponte e aqui mais inferior em azul temos o bulbo, que ele também é chamado de medula oblonga. Aqui na direita eu trouxe para vocês a foto de um corte sagital do encéfalo real, tá? Para vocês conseguirem associar essas estruturas. E eu busquei sempre colocar uma imagem real do lado para vocês conseguirem associar os objetivos, tá bom? Bom, aqui eu trouxe uma visão geral do nosso tronco encefálico. Aqui na esquerda é uma vista anterior e aqui na direita a gente tem uma vista posterior. Mas como eu consigo diferenciar essas duas? Bom, existem várias formas de colocar o tronco encefálico na posição anatômica, mas a forma que eu mais gosto de usar é olhando para a ponte. Percebam que aqui eu tenho o mesencéfalo, aqui eu tenho a ponte e aqui o bulbo. Na vista anterior, a ponte ela é muito mais proeminente. Ela parece uma barriga de fato. É como se a ponte ela fosse a barriga do tronco, tá? E diferente da vista posterior, aqui a ponte ela só compõe um assoalho. Então toda vez que vocês verem essa barriga aqui, vocês nunca esqueçam que essa é a vista anterior, tá? E isso é muito fácil de ver, por exemplo, naquela peça prática do laboratório, que é a peça de plástico. Bom, além disso, se destaca aqui nessa imagem também a emergência desses nervos. Isso porque dos 12 pares de nervos cranianos que a gente tem, 10 partem do tronco encefálico, tá? E é muito importante destacar isso. Outra coisa que eu queria destacar é que quando a gente tem um agrupamento de fibras nervosas, né? Ou seja, um conjunto de axônios de neurônios, quando eles se encontram no sistema nervoso periférico, a gente vai chamar isso de nervo. Porém, quando esse conjunto de fibras se encontram aqui dentro do sistema nervoso central, nós vamos chamar eles de tratos, fascículos ou leminísticos, tá? E eu vou dar mais exemplos deles mais na frente. Além disso, quando eu falo de um grupo de corpos celulares, neurônios, tá? Quando a gente tem um conjunto de corpos celulares, no sistema nervoso periférico, a gente vai chamar de gânglio. Assim como aquele gânglio da raiz dorsal da medula, tá bom? Que vocês viram na aula passada. Mas quando esses corpos de neurônios estão agrupados aqui dentro do sistema nervoso central, a gente vai chamar eles de núcleos, tá? E posteriormente vocês vão ver que o tronco encefálico ele é repleto desses núcleos, tá? Justamente por causa desses nervos. A gente vai ter tanto núcleos motores quanto núcleos sensitivos, tá? Bom, agora vamos delimitar esse tronco. Como vimos, o limite cranial do tronco é o diencéfalo, que está representado aqui em verde. O tronco ele se localiza ventralmente ao cerebelo e inferiormente ele se continua com uma medula espinhal. Mas como eu sei que terminou a medula e começou o bulbo? Bom, para isso eu trouxe aqui uma vista inferior do nosso crânio, tá? E percebam que aqui a gente tem as nossas vértebras cervicais e justamente aqui estaria a nossa medula. Agora vejam que ela penetra o crânio por um forame, esse forame largo aqui. A gente chama ele de forame magno, tá bom? Esse forame está no osso occipital, que é aqui na base do crânio. E é justamente ao nível desse forame magno que a medula passa a se chamar bulbo. Bom, agora vamos nos aprofundar um pouco mais, tá? Aqui eu trouxe uma vista anterior, tá vendo a barriga? Não tem como errar mais. E ao lado da foto, aqui ao lado a gente tem uma foto real para vocês associarem as estruturas. Vamos focar mais aqui no bulbo. Essa estrutura aqui. Lembre que o limite caudal ele é ao nível do forame magno, do osso occipital. Mas qual o limite cranial? Vai ser esse suco aqui, ó, chamado suco bulbopontino. Por que ele tem esse nome? Porque é justamente um suco que está entre o bulbo e a ponte, tá? Mas ele também pode ser chamado de suco pontino inferior. Por que ele seria chamado de suco pontino inferior? Porque aqui em cima a gente também tem um suco pontino superior, tá? E esse suco é muito importante porque daqui ele emerge esses nervos aqui que vocês vão aprender em outra aula. Agora, como eu falei, o bulbo é a continuação direta da medula.
Então, ele vai ser percorrido longitudinalmente por sucos que são contínuos com o da medula, tá? Então, se você sabe os sucos da medula, você vai saber os sucos do bulbo. Para começar, a gente tem esse suco maior aqui, que ele é tão profundo que nós chamamos ele de fissura. É a fissura mediana anterior. Ela termina aqui cranialmente no forame cego. E aqui, gente, muito cuidado, tá? Porque tronco encefálico é muito objetivo e a gente pode acabar trocando. Se está na vista anterior ou posterior. A gente pode lembrar que cego, ele remete a olhos, tá? Ele remete a olhos e os nossos olhos estão na nossa face anterior. Então, o forame cego, ele está na vista anterior do tronco. Essas associações eles facilitam muito a nossa memorização, tá? Então aqui a gente tem a fissura mediana anterior se terminando no forame cego. De cada lado dessa fissura, a gente tem essas eminências alongadas aqui, tá? A gente chama ela de pirâmides bulbares. Mas o que dá esse formato a ela? É aqui que vai passar um conjunto de fibras descendentes, tá? Que formam o quê? Eles vão formar um trato. Esse trato a gente chama ele de trato córtico-espinhal. Por que ele tem esse nome? Porque ele vai levar a informação justamente do nosso córtex motor até a nossa medula espinhal. Por isso, trato córtico-espinhal. E ele é de extrema importância para a nossa motricidade voluntária. Então, aqui é importante destacar que muitas dessas fibras, na verdade, algumas fibras elas vão descer por aqui na pirâmide bulbar, tá? Essa continua até a medula, mas a grande maioria delas, tá? Cerca de 90%, que é o normal, elas vão cruzar obliquamente aqui, tá? Elas cruzam o plano mediano e formam essa estrutura aqui no bulbo que a gente chama de decussação das pirâmides. Uma curiosidade é que essa decussação geralmente ela está 2 centímetros acima do forame magno, tá? Bom, justamente por causa dessa decussação, tá? É que o nosso córtex ele vai controlar a motricidade voluntária do nosso hemicorpo contralateral, tá, pessoal? Então, o nosso córtex esquerdo, por exemplo, ele vai controlar o nosso hemicorpo direito, justamente porque essas fibras elas cruzam aqui. Bom, limitando lateralmente as pirâmides bulbares, nós temos esse sulco aqui que a gente chama de sulco lateral anterior, tá? E na vista posterior, que eu mostro já já, a gente tem um sulco lateral posterior. Então é entre esses dois sulcos que eu acabei de falar que a gente tem a área lateral do bulbo. E é nela que a gente encontra o funículo lateral, assim como na medula. Agora percebam aqui essas duas eminências ovais, ó. Elas parecem azeitonas. E é por isso que a gente chama ela de oliva bulbar, tá? É aqui dentro que a gente encontra o núcleo olivar inferior. Ela é limitada também por dois sulcos, que anteriormente a gente chama esse suco aqui de suco pré-olivar e posteriormente a gente chama esse suco aqui de suco retro-olivar, porque retro ele remete a posterior, algo atrás. Bom, agora antes de mostrar a vista posterior do bulbo, eu vou falar os objetivos da ponte, que são poucos, tá? A ponte, ela se limita aqui com o bulbo, como falei, no sulco pontino inferior. E ela se limita com o mesencéfalo aqui pelo sulco pontino superior. E além disso, a ponte ela repousa sobre a parte basilar do osso occipital, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Essa aqui é a parte basilar do osso occipital, tá? E nessa vista anterior, a gente está vendo a base da ponte. E aqui vão percorrer vários feixes de fibras, como vocês estão vendo aqui, tá? São fibras transversais e elas vão formando essas linhas aqui, que a gente vai chamar de estriação transversal. Essas fibras elas convergem de cada lado para se conectar com o cerebelo, através do pedúnculo cerebelar médio, tá? Que também é chamado de braço da ponte. Mas se a gente tem esse pedúnculo cerebelar médio, a gente também tem o inferior superior. Temos, mas eles só são melhor vistos numa vista posterior, que eu vou mostrar já já. Então esse aqui é o pedúnculo cerebelar médio. Bom, aqui dá para perceber aqui uma impressão, tá? Na foto real aqui, ó, também dá para perceber. Essa impressão, ela é formada porque aqui em cima percorre a artéria basilar. É uma artéria muito importante que vocês vão estudar mais para frente. E é por causa dessa artéria que chamamos isso aqui de sulco basilar, tá? Porque é onde se aloja a artéria basilar. Agora sim, vamos ver aqui uma vista posterior do tronco encefálico. Percebam que não tem mais barriga, tá? E aqui é uma imagem real. Percebam que aqui, gente, o bulbo na vista posterior,
ele tem tanto uma porção fechada como uma porção aberta. E a porção fechada, dentro aqui da porção fechada, a gente vai ter um canal, que a gente chama de canal central do bulbo, que ele é uma continuação direta daquele canal central da medula, que vocês estudaram anteriormente, tá? E esse canal, ele vem aqui, ele se abre aqui nessa porção aberta, para formar essa estrutura aqui, ó, que tem um formato de losango. A gente chama essa estrutura aqui de quarto ventrículo, tá? Muito importante. Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui é o assoalho do quarto ventrículo. E parte dele, essa parte aqui inferior, ela é formada pela porção aberta do bulbo, que a gente também pode chamar de parte rostral. Mas já já eu mostro um pouco mais desse quarto ventrículo para vocês. Então, aqui embaixo, nós temos o sulco mediano posterior, tá? Essa linha aqui. Lembre que lá na frente, na vista anterior, a gente tinha a fissura mediana anterior, que ela se terminava no forame cego. Aqui a gente vai ter o sulco mediano posterior, e ele vai terminar aqui, ó, nessa estrutura. A gente chama isso aqui de óbex, tá? Então, entre esse sulco e o sulco lateral posterior, que é esse sulco aqui que eu tinha falado que ia mostrar, tá? Entre esses dois sulcos a gente tem a área posterior do bulbo, mas que ela seria a continuação do funículo posterior, né, da medula. Mas lembre que esse funículo posterior ele vai se dividir em dois fascículos. Por quê? Porque a gente tem a aparição desse sulco aqui, ó, que a gente chama de sulco intermédio posterior. Então vamos lembrar, aqui temos o sulco mediano posterior, que termina no óbex. Aqui temos o sulco lateral posterior. E aqui no meio temos o sulco intermédio posterior. Então, que fascículos são esses? A gente tem aqui, ó, mais medial, a gente tem um fascículo grácil e aqui lateralmente temos o fascículo cuneiforme. Bom, esses dois fascículos, pessoal, eles também são muito importantes por causa das fibras que passam nele, tá? Que passam aqui dentro. Então, vocês lembram lá da vista anterior que a gente tem as fibras descendentes que carregam informação motora? Aqui é o contrário. Aqui a gente vai ter fibras ascendentes que carregam informações sensitivas, tá? E essas informações sensitivas são três, tá? Muito importantes, que vai ser a propriocepção consciente, a sensibilidade vibratória e o tato epicrítico, tá? Então esse é um feixe muito importante responsável por essas três coisas. Então esses feixes eles vêm lá da medula e terminam aqui, ó. Aqui dentro a gente tem o núcleo grácil e aqui dentro a gente tem o núcleo cuneiforme. E perceba que esses núcleos eles formam na superfície dilatações. Então o fascículo vem e se dilata. E a gente chama isso de tubérculo, tá? Então aqui a gente tem o tubérculo do núcleo grácil e aqui a gente tem o tubérculo do núcleo cuneiforme. Além disso, essas fibras elas percorrem o bulbo e se conectam, algumas fibras, né, elas percorrem o bulbo e se conectam com o cerebelo, tá? E ela vai se conectar com o cerebelo através dessa estrutura aqui, ó, que é o pedúnculo cerebelar inferior, tá? Então a gente tem um pedúnculo cerebelar inferior aqui, aqui é o pedúnculo cerebelar médio, que a gente também chama de braço da ponte, e aqui que eu não tinha mostrado é o pedúnculo cerebelar superior, tá? Que justamente vai conectar o nosso cerebelo ao mesencéfalo. Bom, aqui pessoal, vamos voltar para o assoalho do quarto ventrículo, né? A gente pode perceber que ele é dividido no meio aqui pelo sulco mediano. Então aqui a gente tinha o sulco mediano posterior e aqui nesse assoalho a gente tem o sulco mediano. E de cada lado desse sulco a gente tem essa aqui uma eminência medial, tá? Ela é chamada eminência medial, que ela é limitada lateralmente aqui pelo sulco limitante. É esse aqui, o sulco limitante, tá? Então, esse sulco limitante, ele contém duas depressões que são um pouco difíceis de ver, tá? Mas elas são chamadas de fóveas. Então, mais ou menos aqui a gente tem a fóvea superior e mais ou menos aqui a gente tem a fóvea inferior, tá? E principalmente na peça prática, é muito difícil a gente encontrar isso. Mas essas eminências mediais aqui, voltando, elas se dilatam inferiormente, como pode ver aqui, e formam um colículo facial. Aqui, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque isso pega muita gente em prova, tá? Esse colículo, ele se chama facial porque aqui dentro a gente tem um núcleo do nervo abducente, tá? E não é um núcleo do nervo facial. Mas a questão é que esse núcleo do nervo abducente, ele é rodeado por fibras do nervo facial. Por isso que ele tem esse nome. Então tem muito cuidado, tá? Então o colículo facial ele é formado pelo núcleo do nervo abducente, mas ele é rodeado por fibras do nervo facial. E por isso que ele tem esse nome.
Mais inferiormente aqui, a gente tem essas áreas triangulares, né? Que a gente chama de trígono, tá? Então aqui a gente tem um trígono no nervo hipoglosso e mais aqui a gente tem um trígono no nervo vago, com seus respectivos núcleos lá dentro, né? Bom, gente, lateralmente aqui a gente tem o estruto limitante e aqui a gente tem essas áreas, tá? A gente chama de áreas vestibulares, porque aqui dentro a gente vai ter o núcleo vestibular do nervo vestíbulo coclear, tá? Mas calma com isso que vocês ainda vão aprender os nervos. E aqui, pessoal, nós temos as estrias medulares. E muito cuidado com isso aqui também, tá? Porque na vista anterior nós temos a estriação transversal. E aqui não, aqui a gente tem estrias medulares. Show até aí? Bom, agora eu vou me aprofundar um pouco mais na visão do quarto ventrículo. Ele é essa estrutura aqui, ó, nessa imagem, tá? Esse é o quarto ventrículo, no córtex sagital. E aqui também, na peça real, tá bom? Lembra que eu mostrei o assoalho como se fosse um chão desse ventrículo? Bom, se tem um chão, aqui a gente também tem o teto, tá? E é justamente esse nome que a gente vai dar. É o teto do quarto ventrículo. Ele é formado por essas lâminas aqui de substância branca e eles formam véus, tá? A gente tem aqui o véu medular superior e aqui, mais inferiormente, a gente vai ter o véu medular inferior. E esse inferior aqui é muito importante porque ele contém a tela coroide, tá? Que ela se invagina aqui no ventrículo e forma o plexo coroide. Esse plexo é muito importante porque é ele que produz o LCR, o líquido cefalorraquidiano, que também chamamos de líquor. E lembrando, pessoal, não é só aqui que a gente tem a produção de líquor, tá? A gente tem plexo coroide em outros lugares, que eu vou mostrar já já. Daí, gente, como eu falei, esse quarto ventrículo ele se comunica com o canal central do bulbo, aqui inferiormente, e já superiormente ele se continua como um aqueduto cerebral, que vou mostrar mais na frente. E esse aqueduto cerebral ele comunica o quarto e o terceiro ventrículo. Nessa imagem aqui só dá para ver uma parte do teto, tá? Mas ele foi seccionado justamente para a gente conseguir ver o assoalho. Bom, aqui, pessoal, eu trouxe esse GIF para melhorar a visualização dos ventrículos, que é um pouco difícil de visualizar em imagens normais, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, isso facilita bastante. Percebam aqui o canal central do bulbo em verde, né? Aqui a gente tem o quarto ventrículo em roxo, o aqueduto cerebral em vermelho, comunicando aqui o quarto e o terceiro ventrículo, e o terceiro ventrículo que está em amarelo, tá? Uma curiosidade é que esses aqui, ó, em azul, eles são os ventrículos laterais, que vocês vão aprender mais para frente. Como eu falei aqui em vermelho, ó, o plexo coroide, ele está no véu medular inferior, mas ele também está em outros lugares, ele está em outros ventrículos também, produzindo o nosso líquor. Bom, gente, outra coisa é que esse quarto ventrículo ele se prolonga para cada lado. Tá vendo aqui? Isso aqui são os recessos laterais, que faz com que eles se comuniquem com o espaço subaracnoide. Lembra do espaço entre as meninges? Então, por isso que eu falo que sabendo medula ajuda muito a gente a aprender tronco, tá? Essas estruturas elas se comunicam. Esses recessos laterais acabam nos forames laterais, tá? E levam líquor para o espaço subaracnoide. Além disso, para finalizar essa parte aqui, a gente tem uma abertura mediana do quarto ventrículo. Bom, pessoal, a gente já falou de bulbo, a gente já falou de ponte, a gente já falou de quarto ventrículo. O que é que falta agora? Falta a gente falar do mesencéfalo. Então, aqui, ó, aqui é uma vista anterior novamente. Em cima da ponte, a gente tem um sulco pontino superior, tá? E aqui, cranialmente, a gente tem o limite com o diencéfalo. Anteriormente, ele se limita por essas eminências aqui, ó. A gente chama isso aqui de corpos mamilares, tá? E se vocês quiserem especificar o limite cranial do mesencéfalo, a gente usa um plano, que é um plano que vai ligar esses corpos mamilares à comissura posterior, tá? Essas duas estruturas são do diencéfalo, então não se preocupe ainda, porque vocês ainda vão ver isso. Agora, pessoal, imaginem que eu vou fazer um corte aqui, ó, um corte transversal. A gente vai ter essa imagem. Aqui, a gente vai ver o aqueduto cerebral do mesencéfalo, né, que, como eu falei, ele comunica o terceiro e o quarto ventrículo. E a gente vai dividir esse mesencéfalo em teto, tá? Em teto do mesencéfalo. Esse teto, ele é formado por 4 bolinhas, que eu vou falar já já. E aqui, então temos o teto aqui. Aqui no meio a gente tem um tegmento, tá? E aqui a gente tem a base. Bem,
essa base é mais anterior, tá? Aqui no tegmento a gente tem duas massas ovais, tá? Que a gente chama de núcleo rubro. Eles são circulares aqui nesse corte porque é um corte transversal, tá? Mas eles são massas ovais que a gente chama de núcleo rubro. E como pode ver aqui internamente, o que separa o tegmento e a base vai ser essa área escura, que a gente chama de substância negra. Essa substância negra ela é muito importante porque ela está envolvida na produção de dopamina e está diretamente ligada à doença de Parkinson, tá, pessoal? Então, vocês vão ver isso em fisiologia e que os pacientes de Parkinson, geralmente, eles vão ter a coloração dessa substância negra aqui, ó, nessa imagem real, essa cor vai sumindo, sabe? Essa coloração escura ela vai sumindo, porque e também com isso vai diminuindo os níveis de dopamina. Mas vocês vão ver a questão do Parkinson em fisiologia. Bom, já aqui na superfície, a gente tem a divisão por dois sulcos, tá? Mais lateralmente aqui a gente tem um sulco lateral do mesencéfalo e mais medialmente a gente tem o sulco medial do pedúnculo cerebral. Daqui a pouco eu mostro que pedúnculo cerebral é esse, tá? Então a gente tem esses dois sulcos. E é justamente do sulco medial do pedúnculo cerebral que vai sair aqui o nervo oculomotor, tá? Que vocês vão ver mais para frente também. Na vista posterior, aqui como falei, tem essas quatro eminências arredondadas aqui, que formam um teto. Eles são os colículos superiores e aqui os colículos inferiores, tá? Eles são separados por dois sulcos em formato de cruz, tá? O nome que a gente dá é esse. Dois sulcos em formato de cruz. E aqui surgem duas comunicações muito importantes, tá? Cada colículo ele vai ter um braço. Então aqui, ó, a gente tem o braço do colículo superior e o braço do colículo inferior. Aqui, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas comunicações, tá? Porque eu vou falar aqui de via auditiva e via óptica. Bom, primeiro eu gostaria que vocês decorassem o sol aqui em cima e ímã aqui embaixo. Por quê? Isso é um mnemônico para facilitar o nosso aprendizado, tá? Aqui, o colículo inferior, tá? Ele vai se comunicar através dessa estrutura aqui, ó, que é o braço do colículo inferior, e ele vai se comunicar nessa estrutura que é o corpo geniculado medial, tá? E isso vai estar envolvido na via auditiva. E como é que a gente decora isso? É pela palavra ímã. Então, o I é de colículo inferior, o M de corpo geniculado medial e o A é porque está envolvido na via auditiva. Não fica mais fácil assim, pessoal? Já aqui, ó, o colículo superior, ele vai se comunicar através do braço do colículo superior até o corpo geniculado lateral, tá? Fazendo parte da via óptica. E por que Sol? S de colículo superior, O de via óptica e L de corpo geniculado lateral, tá? E outra forma de vocês decorarem também é usando a inicial da palavra do corpo geniculado. Exemplo, o corpo geniculado lateral, ele começa com L de leitura. Então, a gente sabe que o corpo geniculado lateral ele está envolvido na via óptica, tá? Já o corpo geniculado medial, ele começa com M de música. Então, a gente associa o corpo geniculado medial à via auditiva. Não fica mais fácil? Então, uma observação também que eu queria trazer aqui é sobre o trajeto aqui, ó, do braço do colículo superior. Perceba que a gente não consegue ver, porque esse trajeto ele é escondido pelo pulvinado tálamo, tá? Que é essa estrutura aqui. Bom, então voltamos aqui para uma vista anterior, tá? Para finalizar essa aula e mostrar os pedúnculos cerebrais. Cuidado aqui para não confundirem pedúnculo cerebral com pedúnculo cerebelar, tá? Porque o pedúnculo cerebral ele tem esse nome porque ele se comunica com o cérebro, enquanto o cerebelar se comunica com o cerebelo. Bom, esses pedúnculos eles vão delimitar essa depressão aqui triangular que a gente chama de fossa interpeduncular, justamente porque é uma fossa que está entre pedúnculos, né? Então, fossa interpeduncular. E percebam que ela tem essa estrutura aqui, ó, cheia de orifícios. Isso porque aqui é a passagem de vasos e nervos, por isso ela é cheia desses buraquinhos. E a gente chama isso aqui de substância perfurada posterior. Se é posterior, é porque existe um anterior, né? É porque a anterior é essa aqui, ó. Mas nesse objetivo aqui é a substância perfurada posterior. Então, chegamos ao fim, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da aula e que ela ajude vocês de alguma forma. Eu usei como referência o livro Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, que é basicamente o livro que eu uso para estudar anatomia de nervoso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem colocar nos comentários que eu vou tentar responder a todos.
É isso, pessoal. Bons estudos e até breve.